Alerta! O banco de dados da Fundação é confidencial. Acesso de indivíduos não autorizados é estritamente proibido. Infratores serão rastreados, localizados e detidos. Dirija sua atenção ao som deste material enquanto analisamos sua identidade. Identidade confirmada. Obrigada pela sua cooperação. Número do item: SCP-1427. Classe de objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1427 deverá ser contido in loco no Centro de Operações de Contenção Ryugyong, administrado pela Fundação em parceria com o Exército Popular da Coreia. Devido aos efeitos do artefato, funcionários da Fundação não devem entrar na República Popular Democrática da Coreia ou se aproximarem a menos de 130 km da zona de exclusão do SCP-1427, ou mesmo tentar interagir diretamente com o objeto em si. Funcionários da Fundação devem fornecer apoio remoto à equipe norte-coreana e estão proibidos, sob qualquer circunstância, de tentar dissuadi-los de crenças incorretas ou estranhas relativas à natureza de suas obrigações no centro de contenção ou da natureza de seu governo nacional. Traços de personalidade autoritários submissos proporcionam imunidade condicional ao sinal emitido pelo artefato, e assim sendo, funcionários da Fundação incumbidos do monitoramento remoto devem atender aos seguintes critérios de testes psicológicos. Perfil de conformidade de Milgram, maior que 71. Perfil IP-IP de abertura a experiências, menor que 39. Escala RWA de submissão à autoridade, maior que 17. Escala RWA de convencionalismo, maior que 31. Apenas 3 governos nacionais apresentam atualmente cidadãos em condições adequadas para a contenção de SCP-1427. A República do Turcomenistão, a República da União de Myanmar e a República Popular Democrática da Coreia. Das 3 áreas propícias para a contenção, questões políticas tornam a Coreia do Norte o único governo compatível com a contenção a longo prazo. Por conseguinte, afiliados da Fundação que estiverem infiltrados nos países do Conselho de Segurança da ONU não deverão realizar qualquer ação que tenda a desestabilizar a Coreia do Norte, promover democratização ou permitir a entrada de estrangeiros com perfil psicológico inadequado na zona vermelha de 600 metros ao redor do complexo de Ryugyong. Em caso de democratização, desestabilização ou guerra nuclear, conexões intergovernamentais da Fundação atuarão para transferir o objeto a uma sede de contenção secundária previamente designada. Caso não haja locais de contenção secundários disponíveis, a sede de contenção primária e seus arredores serão submetidos à esterilização térmica, mediante força não nuclear, desconsiderando-se riscos de baixas civis. Considerando-se as técnicas disponíveis atualmente, a esterilização térmica de Pyongyang e seus arredores tem 91% de chance de falha de contenção. Prevê-se que uma falha de contenção catastrófica constituiria um evento de classe EK, resultando na extinção de toda a consciência humana em aproximadamente 215 dias. Descrição: SCP-1427 é um bloco liso de bronze berílio de 14 metros de altura por 2 de largura e 2 de profundidade. Embora o artefato tenha sido recuperado em estado inativo, ele atualmente produz um pulso eletromagnético direcional a cada 7 nanosegundos. Perturbar ou bloquear o sinal reduz, mas não elimina os efeitos principais do artefato, que teoriza-se sejam carregados por ou causam como efeito colateral as ondas eletromagnéticas. Alvos são escolhidos aleatoriamente entre os 429.981.696 alvos humanos mais próximos, ignorando aqueles que já exibirem os efeitos do pulso, mas incluindo os que forem imunes. O dispositivo parece não ter alcance máximo efetivo. Foi capaz de fazer transmissões além do horizonte em diversas ocasiões, defletindo seu sinal na ionosfera terrestre e assim atingindo indivíduos que estavam para todos os efeitos encobertos. A maneira como o artefato detecta consciências humanas e o mecanismo causador de seus efeitos subjacentes são atualmente desconhecidos.
Ao receber o sinal, indivíduos sofrem um aumento permanente de sugestionabilidade, agonia severa e perda de memória recente. Esses efeitos são secundários ao efeito principal, que é a redução considerável do sinal pré-frontal SQ2. Com base nas informações coletadas do SCP, pesquisadores da Fundação acreditam que essa redução corresponde à diminuição significativa ou perda total da consciência subjetiva do indivíduo. Traços moderados de personalidade autoritária submissa parecem fornecer imunidade condicional aos efeitos da transmissão. Assim, desde sua ativação, os protocolos de contenção têm exigido a colocação do artefato em áreas de alta densidade populacional sujeitas a um regime totalitário. SCP-1427 foi originalmente recuperado de um monastério cisterciense no sudeste da Argélia pelas Forças Especiais Italianas em janeiro de 1938. Notas de laboratório desse período mencionam um invólucro externo de carboneto de ródio, com letras gravadas em um alfabeto semítico conhecido, mas mal escrito. Presume-se que a camada exterior tenha sido destruída ou perdida por pesquisadores italianos antes da transferência do objeto para Leipzig, em 1944. Entre 1938 e 1944, os governos da Alemanha e da Itália tentaram ativar o artefato, ambos sem sucesso. O objeto foi mantido sob custódia da Alemanha Oriental no rescaldo imediato da Segunda Guerra. Não há registros de qualquer ação do governo da LDA em relação ao artefato. Em 1947, o governo da Alemanha Oriental transferiu o SCP-1427 ao controle da Rússia, que o enviou para Kishtym, no Oblast de Chelyabinsk, na União Soviética. Pesquisadores russos ativaram o artefato intencionalmente em setembro de 1957, e embora ele tenha afetado alvos humanos em suas cercanias mais próximas, as características do governo soviético da época impediram um desastre de classe EK. Após uma tentativa de esterilização nuclear da área afetada, o governo soviético contactou a Fundação através de contatos intergovernamentais e o artefato foi transferido para a custódia da Fundação na sede 67, no sudeste de Chernihiv, Ucrânia. Desde então, o artefato foi transferido apenas uma outra vez. Em 1986, com uma previsão de instabilidades no governo soviético, SCP-1427 foi realocado para a República Popular da Coreia. Pouco tempo depois, a Fundação começou a construir a instalação de contenção de Ryugyong, inaugurada em 1988, onde o objeto tem sido armazenado desde então. Adendos. Em 5 de dezembro de 1991, um painel de 9 membros do Comitê de Ética da Fundação SCP decidiu, depois de uma votação apertada por maioria simples, apoiar ativamente o governo da República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, de forma a efetuar a contenção de SCP-1427. Resumidamente, a maioria simples elencou os seguintes pontos a favor de uma estabilização e apoio limitados. Instabilidades e crescente abertura política podem tornar a URSS imprópria para a contenção de SCP-1427 em breve. Em caso de instabilidade política na Coreia do Norte, o dispositivo pode ser transferido em segurança para a custódia da China ou da Indonésia. As fronteiras fechadas da Coreia do Norte limitam o risco de exposição de estrangeiros. Devido às oportunidades comerciais limitadas, afiliados e contatos da Fundação têm mais facilidade para manipular a política interna norte-coreana em direção a uma contenção efetiva. Apesar dessas claras vantagens, nós estamos em desacordo. Experiências demonstram que SCP-1427 não requer mais do que 12 na 4 indivíduos psicologicamente adequados nas proximidades do objeto para que uma contenção contínua seja mantida. Com isso em mente, sujeitar mais que 20 milhões de pessoas a um estado de abjeção totalitária perpétua e involuntária é um custo inaceitável. Embora seja claro que em 1957 isso tenha sido uma concessão necessária devido a certos acontecimentos, a saber, o fracasso soviético em destruir completamente o objeto, desde então a Fundação recrutou 9.724 candidatos classe D, um pouco menos da metade da população necessária para conter o objeto. Embora isso não estivesse claro em 1957, já foi cientificamente demonstrado que a doutrinação totalitária
pode ser recriada em condições de laboratório, com relativamente poucas intervenções sofisticadas por parte dos pesquisadores. Ver Zimbardo P. sobre obediência à autoridade. Referência omitida. Não termos seguido essa linha é um fracasso ético de proporções catastróficas. A opinião majoritária nesta avaliação recusou-se a autorizar a experimentação com totalitarismo artificial na escala necessária por preocupações tanto práticas quanto éticas. Eles acreditam que seria inaceitável criar uma sociedade totalitária em miniatura para evitar o fim de toda a humanidade. Mas para evitar a criação de um desastre ético em miniatura, autorizamos outro em grande escala. O totalitarismo que seleciona indivíduos por meio de uma loteria de nascimento e não por atos antissociais particulares. Ditaduras totalitárias não são traços necessários das sociedades humanas, conforme demonstrado por eventos recentes na União Soviética e em outros lugares. São fases de desenvolvimento que ocorreram e ainda se repetirão algum dia, e a Fundação não tem o direito ou mesmo o dever de interromper o desenvolvimento do povo norte-coreano por algum bem maior, não importa o quão maior ou quão bom ele possa ser. A opinião majoritária está comprovadamente correta de que as ações necessárias para conter o SCP-1427 envolvem concessões morais extraordinárias por parte da Fundação, enquanto a mera abdicação de nossa responsabilidade divide esse fardo ético com toda a humanidade e com a liderança norte-coreana. Mas quando assinamos a nossa documentação durante o recrutamento, consentimos que aceitamos esse fardo, fazer o que precisa ser feito pelo bem maior, não importa o custo. Impor este encargo ao povo da Coreia do Norte, ao invés de sofrê-lo nós mesmos, é uma abdicação inaceitável das nossas responsabilidades como empregados da Fundação. Pelas razões acima, nós, abaixo-assinado, discordamos da decisão tomada e nos reservamos o direito de a ela recorrer junto ao Conselho O5. Supervisora do Comitê de Ética, sede 9. Supervisora do Comitê de Ética, sede 53. Relatório de caso usuário de Tamanrasset, 21 de abril de 1993. Arquivar com SCP-1427. Investigador principal, Dr. Asman Uzamajan, PhD. Fase do projeto 2A. Antecedentes. Depois que o relatório do Comitê de Ética de 12 de maio de 1991 foi contestado, o Conselho O5 autorizou a fase 2 do estudo pela desativação ou neutralização permanente do SCP-1427. Como parte da iniciativa da equipe B, os O5 rescindiram a Ordem Permanente 75128, que proibia membros da Fundação de interferir em sítios arqueológicos pertencentes ao grupo afroasiático do Pleistoceno, daqui para frente referenciado apenas como GCAP. Em resposta à revogação da ordem, a FTM-RHO 293, Ethla Harog, realizou a escavação do local onde se acredita que SCP-1427 se originou, 71 km sul do sudoeste da cidade de Tamanrasset, na Argélia. Discussão. Descoberto originalmente por um levantamento radiográfico aéreo em 1967, o usuário de Tamanrasset foi catalogado e monitorado como uma anomalia arqueológica do GCAP e recebeu baixa prioridade de contenção. Ao chegar no local, em fevereiro de 1992, RHO 293 encontrou o sítio arqueológico basicamente inalterado e sem flutuações em seus níveis de risco radiológico. A análise de extratos profundos do solo revelou alta incidência de trinitina, paládio 107, urânio 233, urânio 235, plutônio 239 e outros produtos de decaimento radioativo consistentes com um evento de fissão incompleto aproximadamente 70 mil anos antes da descoberta do local. Esta fissão nuclear malograda parece consistente com amostras retiradas da área de contenção de Kestem, depois da detonação fracassada do dispositivo de segurança soviético. O sítio arqueológico central ocupa uma única cratera de aproximadamente 750 metros de diâmetro,
centrada em uma depressão retangular indicando a existência de uma estrutura abaixo da superfície. A perturbação dos estratos do solo indica que SCP-1427 foi provavelmente removido dessa estrutura em algum momento antes do ano de 1600. Além disso, a terra do local parece ter sido mexida antes e depois da remoção do artefato, mas a contenção do local parece ter sido bem sucedida desde 1967. Além do SCP-1427, nenhum outro artefato intacto foi retirado da área central da cratera. Assim como em outros sítios do GCAP, artefatos intactos, restos humanos e textos completos parecem ter sido sistematicamente destruídos por populações de sapiens sapiens posteriores, exceto em casos de o tamanho ou durabilidade do objeto tornar a destruição impraticável. A área periférica ocupa um único estrato geológico inalterado, indicando ocupação contínua de baixa intensidade entre aproximadamente 71.000 e 68.000 a.C. Artefatos recuperados do local apresentam características comuns a outros sítios do GCAP, incluindo as seguintes: contaminação radiológica substancial, deposição de refugos e conteúdos do ossário indicam mortalidade infantil substancial, vandalismo ou iconoclastria por parte de sapiens sapiens arcaicos, uso de bronze e berílio como material estrutural, artefatos com marcações de alfabeto GCAP semítico retiniliar B. Restos recuperados do sítio indicam coabitação entre Homo sapiens hildartu e uma segunda espécie não identificada de hominídeos, provisoriamente designada como Homo sapiens descensus. Em relação à linha de base dos hominídeos, restos dos descensus apresentam gigantismo e polidactia funcional pós-axial, com uma média de 6 dígitos por membro. Presumindo-se proporções femorais consistentes com o normal para seres humanos, a altura mediana masculina da subespécie seria 2,30 m e a feminina 2,10 m. A craniometria baseada nos fragmentos encontrados indica um volume cerebral de aproximadamente 520 centímetros cúbicos. Embora populações de Hildartu tenham aumentado durante o período de coabitação, as populações de Descensus permaneceram estáticas. Nenhum membro da subespécie Descensus foi encontrado acima do estrato geológico que contém radiação, embora a ocupação intermitente desses hominídeos continue até aproximadamente 63.000 a.C. Em aproximadamente 51.000 a.C., populações Hildartu não residentes parecem ter se engajado em um esforço concentrado para escavar e destruir artefatos pertencentes à cultura GCAP, com um foco especial na remoção e destruição dos restos dos descensos. As razões por trás deste período de iconoclastria permanecem obscuras, já que restam poucos artefatos identificáveis relacionados à população Hildartu tardia. Conclusão. Embora o objetivo pretendido para a SCP-1427 permaneça desconhecido, sua função parece ter sido relacionada à subjugação do Homo sapiens sapiens por parte do Homo sapiens descensus. Resistência a ataques nucleares parece ter sido prioridade para os engenheiros do GCAP. Todos os artefatos remanescentes desse grupo parecem ter sido construídos para resistir ao fluxo de nêutrons, e muitos foram recuperados no que parecem ser locais de ataques nucleares pré-históricos. Como os artefatos GCAP parecem interferir diretamente na fissão nuclear, é de recomendação unânime da RHO 293 que os reforços de desmantelamento destes artefatos seja feita mediante o uso de armas convencionais ou via desmontagem, e que a recuperação da bainha do SCP-1427 ou outros textos completos do GCAP seja considerada de extrema importância aos esforços de contenção.